Saluton geamikoj, hodiaŭ estas mia lasta leciono de tiu ĉi kurso. Tiu leciono en vero estis miksita kun didaktika kaj esperantologia prelego. O último encontro transcendental, porque cada um que acessar esta aula, assim como as anteriores, vão estar em lugares e tempos diferentes. É a sala de aula virtual, gravada, que oferece essas vantagens de acessibilidade permanente. E nós vimos aqui, nessas aulas pré-leções, a dinâmica gramatical do Esperanto, que, ao mesmo tempo, oferece-nos uma gramática sólida, constante e segura, mas nos dando sempre possibilidades flexionais, elásticas, para que a gente brinque, até se divirta com a manobra criativa, o jogo de aplicação extensiva das regras, sem precisar agredir a gramática fundamental, que é eterna, que é um totem sem exceções. Então, hoje, neste nosso último encontro, vamos dar uma panorâmica sobre alguns elementos gramaticais vistos durante as lições, ficando, portanto, a proposta de depois você se aprofundar fazendo exercícios ou caprichando em um novo curso básico. Fica, inclusive, a sugestão aqui do Duolingo como um excelente curso que nos dá condições de aprendizagem tranquila, gradativa, pela técnica, a boa e velha técnica da repetição, mais ou menos baseado no método Kumon. E divertido, porque tem metas. Isso é um valor que agrega ao nível de aprendizado da gente. Bom, vamos ver aqui. A gente viu que o artigo lá, ele tanto pode exprimir uma unidade referenciada, sabida, como pode também se referir a uma única coisa existente. Então, quando eu digo, por exemplo, la libro estas mia, é uma coisa referenciada. O outro já sabe de que livro eu estou me falando. Então, esse lá define, portanto, um artigo definido, não só definido, na verdade, logicamente é um artigo definidor. Mas quando eu digo la suno brilhas, o sol brilha, quer dizer que só existe um sol.
Mas eu posso estender o uso do lá também para me referir ao representante de toda uma categoria, de uma espécie, de uma raça, de uma população homogênea. Por exemplo, o mineiro é um sujeito tranquilo. A quem eu estou me referindo? A todos os mineiros. Mas aí eu falo o mineiro. Lá, Minassano, estas tranquila Homo. Então, esse lá representa também uma classe, uma raça, uma população específica. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Frase de abertura da segunda parte do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. É olha que está se referindo a todos os sertanejos, mas fechou dizendo: o sertanejo, o Esperanto acompanha. La sertonano estas antaŭ ĉio fortulo. Vimos também a tabela dos correlativos que nós distribuímos. Essa tabela merece uma moldura. Ali nos dá infinitas possibilidades exploratórias para aplicação exata, científica, precisa na linguagem cotidiana. Vale a pena vocês conhecerem melhor, decifrar o uso dos correlativos a partir daquela tabela. Quem quiser, eu tenho uma lição no YouTube, onde eu trabalho especificamente com a tabela dos correlativos de uma forma dinâmica. Desejando, é só pedir. Vimos também que os pronomes pessoais se transformam em pronomes possessivos apenas pelo acréscimo da letra A. Onde, em qual outra língua do planeta existe essa facilidade? Em nenhuma, não é? Quais são os pronomes pessoais? Mi, vi, li, xi, di, ni, vi, no sentido plural, e ele. Para fazer o possessivo de tudo isso aí, é só acrescentar a letra A no final. Mia, via, lia, chia, dia, nia, via e lia. Isso aí é um show gramatical. Só da mente genial mesmo de Zamenhof poderia sair uma maravilha gramatical como esta. Aliás, todo o Esperanto é recheado de maravilhas gramaticais que a tornam
a língua mais lógica, mais regular, mais perfeita e mais fácil de ser estudada no mundo. É algo que precisa ser analisado pela NASA. A NASA precisa vir conhecer o Esperanto, porque é muito lógico. Às vezes, essa logicidade estrutural da gramática do Esperanto é que pode, às vezes, dificultar o entendimento de alguns. Por quê? Porque nossas mentes não são muito lógicas. A gente é que dificulta, às vezes, pela maneira oblíqua e excessivamente relaxada e negligenciada de construir frases. Afinal, nós aprendemos primeiro a língua nacional e só quando a gente cresce é que vai aprender o Esperanto. Depois do cérebro já está todo espatifado, ou melhor, todo acostumado a uma maneira de construção frasal totalmente ilógica. Isso, às vezes, exige, portanto, que a gente aprenda o Esperanto se libertando dos atavismos formacionais da nossa língua mãe, da nossa língua materna, e repensando o Esperanto a partir de uma lógica de construção. Outro aspecto interessante do Esperanto é que, por ser uma língua superior, ela requer estudo e leitura para uma imersão organizada, correta e harmoniosa. O estudo, principalmente, na literatura esperantista, especialmente a partir das traduções do próprio Zamenhof, que foi o criador da língua e foi também um incansável tradutor até seus últimos dias de vida. E aí, a gente, usando o Esperanto com frases tiradas e absorvidas da literatura, a gente vai ter no Esperanto também uma língua terapêutica. Por quê? Porque a gente tem que arrumar um pouco a mente para se expressar. Isso no começo, né? Enquanto a gente não automatiza a fluência. Isso acaba sendo educativo para nossas emoções comunicacionais. Porque na língua materna, a gente se expressa em nível de pensamentos e em nível de sentimentos. Aí, quando chega no Esperanto, a gente precisa construir a frase, inicialmente de forma racional, para poder, então, expressá-la. Isso acaba sendo, às vezes, um dificultador para pessoas impulsivas, ou exageradamente impulsivas, que aí dá um bloqueio, as pessoas não conseguem, portanto, relaxar os neurônios para falar de forma concatenada, tranquila,
né, construtiva, no sentido de construir a frase. A gente quer soltar da mesma espontaneidade com que solta as frases na língua nacional. E isso não é muito bom, porque a gente acaba atropelando ou desistindo de falar em Esperanto e pede licença para falar em português, porque em português, que é a nossa língua, a gente fala o que sente e sente pela fala o que vem do inconsciente ou de dentro do coração. A língua é comunicação de pensamentos e de sentimentos. Para que a gente chegue nesse mesmo nível no Esperanto, aí só com a prática. A prática leva não à perfeição, mas leva à espontaneidade, em que a gente aí passa a fundir razão e emoção. Por isso, vale a pena ler muito, inclusive em voz alta, se possível, fazer exercícios leitorais e participar de rodas de conversação para ir amolecendo a moleira e permitir que o Esperanto se naturalize o máximo possível dentro de nossa cachola. Não pretendendo aqui que a gente fale com a mesma fluência natural com que falamos o português, não. Mas o máximo possível, o que se adquire só com a vivência cotidiana da língua. Um fator que também a gente precisa treinar de forma muito especial é o uso do caso acusativo, que é fácil em si, mas para nós aqui, em português, é uma novidade. Isso, consequentemente, faz com que a gente não maneje rapidamente essa regra gramatical, como o fazem, por exemplo, os alemães que têm o caso acusativo. E o caso acusativo é rico em Esperanto, porque ele tem 4 usos. Pode ser para objeto direto, direção, substituição de preposições e medidas. Isso, portanto, pede uma atenção especial, uma prática mais concentrada nessa área para a gente se expressar com a necessária flexibilidade no bom uso da língua. O certo é que o acusativo tem uma função importantíssima dentro do Esperanto, que é uma língua que prima pela clareza. É uma regra de clareza. Não é uma regra supérflua. Aliás, não existe nenhuma regra supérflua em Esperanto, né? Quando o criador montou a língua, ele já anteviu o seu uso para todas as gerações futuras, prevendo somente regras úteis que facilitem a expressão tanto do Esperanto trivial sobre
assuntos concretos, bem como também para expressar ideias profundas, filosóficas, em nuances que não se consegue em nenhuma outra língua nacional, graças ao bom uso das aglutinações, o bom uso dos morfemas diafixos e também, em particular, o bom uso do caso acusativo. As próprias letras foram bem pensadas pelo Criador para agradar todo o planeta. Tem um som que todo o planeta consegue pronunciar devidamente. Não há ninguém que tenha dificuldade em pronunciar as vogais e as consoantes do Esperanto. Quem não consegue, às vezes, de primeira, porque às vezes a pressão da língua nacional é muito forte, isso faz um pouquinho mais de esforço e acaba conseguindo. Para nós, de língua neolatina, é doce como mel. Porque para nós aqui não há dificuldade. É certo que há aquelas letras especiais com chapéu, algumas das quais não há em nossa língua, como J, né? Como C. Mas as demais a gente costuma tirar de letra na pronúncia, né, delas no dia a dia. A sílaba tônica é outra maravilha da natureza linguística, porque é sempre a penúltima. Isso sem exceção. Bastou a gente identificar onde está a penúltima vogal, ali está a penúltima sílaba. Esteja essa vogal sozinha ou encasadinha com alguma consoante. Pronto. Considerando que o plural basta acrescentar a letra io, que é o J, né? E não é sílaba. Não forma sílaba porque não é vogal, em primeiro lugar. É uma semivogal. Então, não vale para identificação da penúltima sílaba. E o io está sempre antes ou depois de uma vogal, formando ditongo crescente ou decrescente. A outra maravilha gramatical está justamente na derivação das classes gramaticais a partir de letras identificatórias específicas que se alternam no final de cada raiz, transformando a palavra em substantivo, se for, ou adjetivo, se for a, verbo, se for i, verbo no infinitivo. É? Pode ser também imperativo, se terminar em u, advérbio, se terminar em e, ou seja, mantém-se a mesma raiz e troca-se apenas a letra final identificadora da classe gramatical. Isso dá um adiante em nossa vida. Só aí a gente economiza aproximadamente 30.000 palavras na memória, sem precisar esforço, porque a gente se segura na raiz, se prende na raiz
e fica mudando só as terminações. Certo que isso aí é para uma comunicação criativa, mas existe naturalmente sempre, não é, as formas mais literárias de expressão a partir do uso de sinônimos específicos, a partir de locuções prepositivas. Por exemplo, eu viajo de automóvel. Eu posso dizer, mi voyagas automobile, olha o E, advérbio. Posso dizer, mi voyagas per automobilo, locução prepositiva. E aí a gente chega no mesmo resultado. Essa versatilidade do Esperanto de ser usado de forma bem lógica e presa à gramática pura, como também de ser usado com recursos literários, é que dão o seu diferencial de ser não uma língua apenas humana, mas de ser uma língua, pode-se dizer, super-humana. Quando a gente está falando em Esperanto, a gente se eleva, a gente começa a mexer a parte profunda de nossos neurônios na construção nirvânica de possibilidades que a gente não consegue em língua nacional nenhuma. O Esperanto, é bom deixar destacado também, que tem uma frequência. Eu não sei se Zamenhof racionalmente pensou nisso, mas o certo é que o Esperanto tem uma sonoridade frequencial. Quando a gente está falando em Esperanto, parece que a gente se eleva um pouco e se irradia de nós, talvez, luzes. E isso acaba contribuindo para a pacificação de nossos neurônios e, consequentemente, do meio circunjacente. Ainda não vi estudo sobre isso, não, é uma hipótese. Vale a pena, talvez, a gente estudar o Esperanto como língua da paz, talvez porque o Esperanto passa essa paz. E de paz é o que mais a gente está precisando na atual cotidianidade da grande mudança planetária. Parece que os esperantistas, eles emitem uma certa luz. O Esperanto é quase como que uma língua de amor. Os esperantistas são pessoas boas, talvez transformadas para ser melhores por influência da própria língua, em sua materialidade, sem contar a proposta do esperantismo baseada na ideia interna do Esperanto, que é a disseminação da paz, da harmonia e da concórdia entre os povos e entre todas as pessoas, de um modo geral, independentemente se falam mesma língua nacional ou não. Talvez por isso que muitas causas sociais, muitos ideais que objetivam a paz e a harmonia, difundem, divulgam e incentivam o estudo do Esperanto.
E parece que o Esperanto, com a sua proposta pacificadora, agrega, reforça qualquer outra causa, qualquer outro ideal com o mesmo propósito. O Esperanto em si, ele não foca filosoficamente nas questões sociais, mas ele torna as pessoas melhores, quer queira, quer não. Torna as pessoas iluminadas e iluminantes quando estão aplicando a língua. Será que foi por isso que o nazismo levou esperantistas para os campos de extermínio? Será que o Esperanto, de alguma forma, incomodava as intenções das trevas naquele tempo? Inclusive, dois filhos de Luiz Lázaro Zamenhof, o criador, foram para os campos de concentração e lá morreram. Tudo bem, porque eram judeus na linha de frente, mas muitos esperantistas foram por serem esperantistas. Então, vamos incomodar. Hoje, numa sociedade mais libertária, a união das lâmpadas faz a força. Vamos formar filigranas de luzes, falando o Esperanto irmanamente uns com os outros, porque isso vai contribuir para na formação da via lucis necessária para a aterrissagem da Terra na nova era evolucional que está se aproximando. Eu não conheço nenhum esperantista que seja classificável como má pessoa, como pessoa de má índole. Não conheço. Não conheço também na imprensa nenhum caso de esperantista criminoso. É certo que deve ter, mas é coisa muito rara, muito rara. O Esperanto em si eleva o ser humano. Isso deve ser registrado em ata, né? É uma frequência que talvez harmonize nosso cérebro, nossa mente, e que, consequentemente, nos educa para os sentimentos nobres, em qualquer lugar do planeta. É uma família. Com o Esperanto, a gente passa a ver toda a humanidade como uma grande família. O Esperanto já atingiu esse objetivo. Só falta a humanidade descobrir isso e adotar o Esperanto em larga escala. Quando perceber essa função pacífica e pacificadora da língua criada pelo doutor Zamenhof, que é bom deixar registrado também. Quando Zamenhof criou o Esperanto, ele foi motivado por um ideal nobre de estimular, fomentar a comunicação, a compreensão comunicacional entre os povos da Terra. Então havia o que aí? Uma fortíssima carga de amor na feitura da língua. Só isso aí, por si só, já é uma fonte de luz. Tudo que a gente faz com amor, com propósitos nobres, é uma fonte de luz. E que vai influenciar na mente coletiva e até na natureza. Recentemente, eu soube
que vulcões estão entrando em erupção por causa do ódio de milhões. A mentalidade coletiva influencia na natureza para o bem ou para o mal. As reações da natureza são muito fruto da mentalização coletiva das multidões. Consequentemente, se a gente trabalha o oposto, o amor na sua prática irradiante, a gente vai contribuir para um meio ambiente ecológico melhor. Vamos contribuir fortemente para uma interação superior da natureza com a gente. Porque é retorno, é reação. Viva, portanto, as causas nobres, incluindo entre elas o Esperanto. Bom, nós vimos também que a forma de expressar o Esperanto, ela tem possibilidades de aplicação, inclusive na poesia. É bom deixar claro que o Zamenhof era também um poeta. No primeiro livro, o livro de apresentação da língua, já tinha uma poesia dele, Rou Minha Cor. E toda a literatura dele é poética, mesmo na prosa. Ele tinha uma habilidade natural de poetizar a prosa. As frases vinham sempre redondas, bem trabalhadas, bem esculpidas. Naturalmente, não havia frases feias, porque às vezes a frase pode ser lógica, perfeita, gramaticalmente, mas feia. Não, ele já selecionava certinho as palavras e o comprimento das frases na prosa. E também, naturalmente, na poesia, quando ele fazia ou traduções ou escrevia no original. E ele bem aplicava, e foi por isso que ele criou o apóstrofo para elidir a letra O no final de algumas palavras, ou até a letra A no artigo definido, para fazer o casamento métrico ou fazer a rima necessária na construção de um verso. É o que muitos usam aí abundantemente na sua produção textual, poética ou de letras de música. Podemos e devemos também usar e abusar desses recursos porque embelezam, dão uma estética a mais. A língua por si já é bonita. E quando ela é bem lapidada, na frase mais rebuscada, mais elegante, mais nobre, ela fica um primor, vira uma obra de arte cada frase. Bom, então, acredito que passamos aqui essa visão esperantológica e esperantosófica para vocês. Cabe aí agora o estudo, sempre, dos bons livros. Cabe também o aprofundamento do estudo gramatical e cabe, em especial, a aplicação da língua, tanto em mensagens, tanto em
escrita, quanto em a escuta. Sempre num exercício diário, porém, de preferência, com amor, com uma certa concentração, a hora do Esperanto. Porque o Esperanto pode ser também visto assim, como uma língua sagrada, em que a gente vai se concentrar, se alheia de outras infiltragens informacionais, relaxa os neurônios para fazer uma imersão naquele momento ali na língua. Quando sai do êxtase, a gente já tem muito mais chance de absorver conteúdo do que se olhar a língua apenas de forma pragmática, en passant, sem a devida meditação. Não é isso? Então, estamos aqui à disposição. Este curso termina agora, mas o plantão gramatical nunca fecha. Estamos juntos.